Olá pessoal, tudo bem? Espero que todos estejam bem, espero que todos estejam aí em casa, guardando o isolamento social. É algo importante para literalmente para a nossa sobrevivência, mas para a sobrevivência também de toda a sociedade, de toda a nossa cidade e de toda a nossa região, de todo o Brasil também, tá? Estamos começando aqui a nossa primeira videoaula. E é uma modalidade nova para a gente, nova na disciplina, porque a disciplina é presencial, como vocês já sabem. Eu vinha lecionando, eu vinha trabalhando a disciplina com vocês na modalidade presencial, mas vocês também já sabem que enquanto durar a pandemia de coronavírus no Brasil, nós teremos essa nova modalidade, que é a modalidade EAD. Eu já fui professor da modalidade EAD, mas isso tem muito tempo. Isso aí deve ter uns 12 anos. Trabalhei, fui 2, 3 anos, fui professor de universidade, também pela modalidade presencial e pela modalidade EAD. Quero dizer para vocês que eu espero que esse surto, que essa pandemia, ela possa passar rapidamente, para que a gente possa voltar à modalidade presencial, para que eu possa vê-los, para que vocês também possam me ver de maneira física na frente de vocês e tirar todas as dúvidas, enfim. Com certeza a modalidade presencial, nesse caso dessa disciplina, é a mais adequada. Mas para vocês não perderem aula, para vocês não perderem o semestre, os professores da faculdade, toda a faculdade, nós ficamos preocupados e nós bolamos, nós construímos essa proposta das videoaulas. Como é que vai funcionar? Hoje eu vou propor algo um pouquinho diferente, mas vou explicar as duas metodologias. Nós iríamos fazer uma atividade valendo 200 pontos da parcial, não é a nota toda, né? A parcial agora é fragmentada, é processual. Nós iríamos fazer uma atividade na semana em que as aulas foram canceladas, então nós não fizemos essa atividade. Então o que eu vou propor hoje? Eu estou gravando essa videoaula para vocês e depois vocês farão as atividades e me mandarão essas atividades por e-mail, beleza? Então eu vou gravar uma videoaula e depois vocês farão as atividades. Eu vou dar um prazo para vocês me entregarem. Vou colocar o link dessa aula no AVA e vou colocar a atividade também no AVA e vou avisar para vocês em qual aula, em qual unidade eu coloquei o link da videoaula e a atividade, então não se preocupe com isso. Para a próxima semana em diante, o que eu vou fazer? Eu vou sempre dividir as aulas em duas partes, parte 1 e parte 2, por dois motivos. Primeiro, que os arquivos eles ficam muito pesados, e segundo, nossa internet na região não é boa, então talvez alguns de vocês não consigam baixar que eu digo assistir pelo YouTube, porque eu vou colocar no YouTube. Talvez vocês tenham dificuldades de conseguir visualizar a aula toda se ela estiver muito pesada. Então eu vou fazer como se fosse na faculdade, primeiro tempo de aula, segundo tempo de aula. Vou gravar o primeiro tempo de aula, e depois que é a parte 1, e depois eu gravo o segundo tempo de aula, que eu estou chamando aqui de parte 2. Hoje, especificamente, como vocês têm atividade para fazer, então eu estou gravando uma videoaula, e aí vou orientar vocês a como fazer a atividade, tá? Eu coloquei a atividade aqui no final dos slides e também vou deixar disponível no AVA e vou avisar vocês no grupo de WhatsApp. Quanto às dúvidas, qualquer dúvida, qualquer problema, qualquer pergunta, qualquer questionamento, vocês podem fazer no nosso grupo de WhatsApp, que nós montamos e a gente já tem conversado por lá. Eu vou estar online durante todo o período. Durante todo o período que eu digo, durante todos os dias eu estou online, então vocês podem tirar dúvida. Ou então nos comentários aí do próprio vídeo do YouTube, vocês tirem as dúvidas. Eu sugiro vocês tirarem no grupo, porque a resposta é mais rápida, beleza? Mas sintam-se à vontade. Então vai ter esclarecimento de dúvida, não muda nada essa dinâmica, beleza? Então vamos lá, para a gente poder começar a bater um papo hoje, vocês já sabem que a disciplina, a unidade, a matéria é desenvolvimento de pessoas. A gente já tinha batido um papo nas últimas 3 aulas sobre desenvolvimento de pessoas. Falei um pouquinho para vocês já sobre alguns temas de desenvolvimento de pessoas. E hoje a gente vai falar sobre o ciclo do treinamento, que é a unidade 1.3 do livro didático de vocês lá. Didático não, né? Do livro da disciplina. Então é a unidade 1.3 do livro da disciplina de vocês, que fica lá no AVA de vocês. Antes de falar do ciclo de treinamento, eu só vou rememorar vocês, porque como a gente não teve aula a semana passada, então nós estamos em tese aí sem aula 2 semanas, porque semana passada estava todo mundo se organizando por conta da suspensão das aulas, e eu também avisei vocês. Então eu vou relembrar vocês o que eu tinha, brevemente, resumidamente, o que eu tinha conversado, discutido com vocês em sala de aula na aula anterior, que faz 2 semanas. Disse para vocês, olha, quando eu falo em desenvolvimento de pessoas,
eu estou falando em educação, né? Pode não ser aquela educação que é construída para pedagogia, para licenciatura em História, para licenciatura em Matemática, para as licenciaturas, mas é educação. De que maneira? Eu trouxe para vocês 2 conceitos de educação. O primeiro conceito retirado do dicionário, o segundo conceito retirado de um autor chamado Skinner, que trabalha com comportamento educacional. O dicionário disse o seguinte para vocês: educação é aplicação de métodos para assegurar a formação, ou seja, os meios de ensinar, né? Como é que eu posso ensinar? Eu posso ensinar de diferentes maneiras, somente falando, usando a lousa, fazendo mímica, fazendo gestos, usando data show, passando um filme, mostrando uma fotografia, indo na prática e propondo uma atividade na prática. Então, o que o dicionário está chamando como processo educativo são os métodos para assegurar a formação. E eu coloquei entre parênteses aqui para vocês os meios de ensinar. Vem Skinner, que é esse teórico, é esse estudioso já bastante conceituado, bem tradicional na área, e vai dizer o seguinte: educação é a construção de comportamentos presentes e futuros. Então Skinner vai dizer que educação é a construção de comportamentos presentes e comportamentos futuros. O que o Skinner está trazendo para nós são os objetivos do ensino, os objetivos da educação. Qual é o objetivo maior do ensino? Qual é o objetivo maior da educação? Construir comportamentos. E a gente espera, ao menos deveria ser assim, que os comportamentos sejam éticos, que os comportamentos sejam de solidariedade social, que os comportamentos sejam de criticidade, que os comportamentos sejam voltados para a cidadania, entre outros termos que vocês já estão aí carecas de saber, que vocês já viram e ouviram, tanto dentro da universidade quanto fora da universidade. Então, se vocês somarem o conceito que está no dicionário com o conceito que eu trouxe do Skinner, ou seja, se vocês fizerem essa somatória, vocês verão que o conceito de educação é amplo e plural. É tanto a forma de ensinar, como também a construção de comportamentos. Para o nosso caso, para a nossa disciplina, desenvolvimento de pessoas, o conceito de Skinner é o mais adequado para o que a gente quer, né? Então, se vocês olharem aí para o slide, eu estou com um cursor aqui do computador em cima, do notebook, é a construção de comportamentos. Quando eu falo em desenvolver pessoas, e que desenvolver pessoas é um processo educacional, eu estou querendo dizer que eu estou construindo o comportamento dessas pessoas. Só que nesse caso é o comportamento dessas pessoas dentro do ambiente de trabalho. É o comportamento dessas pessoas, desses colaboradores, dentro das organizações. Então, repito para vocês, se está ocorrendo muitos desentendimentos, eu preciso construir um novo comportamento, em que a harmonia e o diálogo sejam fundamentais. Se dentro da organização não está havendo a produtividade do jeito com que se espera, eu preciso construir um comportamento de maior eficácia, de maior efetividade. E aí eu preciso diagnosticar quais são os problemas para a falta de produtividade. É mão de obra? São os insumos? São os equipamentos em geral? É a falta de atenção que a direção da organização tem dado aos seus colaboradores? É plano de carreira? É clima organizacional? Aí existe, gente, uma infinidade de possibilidades que vai variar de caso concreto para caso concreto. O que a gente pode dizer e afirmar de maneira genérica que educação é exatamente a construção de comportamentos, né? Esse é o objetivo do ensino e esse será também o objetivo maior da educação. Então, quando eu falo aqui para vocês, e a gente tem discutido isso já há 3, 4 semanas, desenvolver pessoas, eu uso essa expressão também nas aulas, né? Potencializar as pessoas significa construir novos comportamentos. Algo que não está bom, que precisa ficar satisfatório, ou algo que já está satisfatório, mas que tem como melhorar aquilo que já está bom. Isso significa desenvolver pessoas. E vocês também já viram comigo que o desenvolvimento de pessoas ele é algo processual, ou seja, ele nunca acaba, ele nunca termina. Eu posso ser um excelente profissional, vocês podem ser excelentes profissionais, mas nós estamos sempre nos desenvolvendo. Porque educação, como eu disse para vocês, é um processo em construção eterna. Para mim, para vocês, para os pais de vocês, para os outros professores, para os amigos de vocês, desde os profissionais mais renomados até aqueles profissionais que ainda estão no início de carreira. A educação, o desenvolvimento de pessoas, sendo mais específico, ele é algo processual e eterno, tá bom? Vocês também viram comigo a diferença entre educação formal e não formal. Eu disse, olha,
Educação formal é a educação que nós temos dentro do sistema de ensino institucional. Educação infantil, ensino fundamental, ensino médio, universidade, graduação, pós-graduação, essa é a educação formal. É a educação que nós recebemos dentro dos espaços institucionais de educação. Escolas técnicas, centros de pesquisa, universidades, faculdades, essa é a educação formal. Mas também existe uma outra educação que é importante, que é a educação não formal. Quando eu converso com os meus amigos, quando eu vou à igreja, quando eu converso com os meus vizinhos, enfim, os espaços da sociedade, quando eu converso com as pessoas, quando eu faço as interações, quando eu vejo as pessoas, quando eu escuto as pessoas, eu também estou passando por um processo de educação. Por isso que quando a gente fala de educação, a gente diz, olha, a escola não pode trabalhar sozinha. A escola tem que trabalhar junto com a família, junto com a sociedade, junto com os amigos daquele educando, junto com os parentes, enfim, com todos que estão ao redor. Porque a educação, ela existe tanto do ponto de vista formal, quanto do ponto de vista não formal. Tá? Então, vocês também precisam compreender que o processo educativo está em toda parte. E quando a gente fala de desenvolvimento de pessoas, todo esse processo educativo formal e não formal é importante. Mas, claro, a gente vai estar trabalhando com um processo formal, institucional, só que dentro das organizações, né? Claro, pode ser feito dentro de uma escola, dentro de uma faculdade, um curso de aperfeiçoamento, um curso de atualização, mas também pode ser realizado em qualquer espaço. Ainda que o modelo ele seja formal, a aplicação pode ser em espaços não formais também. Aí vai variar do que nós queremos, de qual é o público-alvo, de quais são as parcerias feitas por aquela organização. Então, o processo educativo ele pode se dar tanto no espaço formal quanto no espaço não formal, o processo de desenvolvimento de pessoas. E ainda que o modelo seja formal, ele inclusive pode ser aplicado num espaço não formal. E disse para vocês do CHA ou do CHA, né, simplificando aí, tentando para memorização. O C vem de competência, o H vem de habilidade e o A vem de atitude. E eu disse para vocês, olha, para sermos bons profissionais, para sermos profissionais e cidadãos, né, eu estou falando aqui especificamente dos profissionais, para sermos bons colaboradores no mercado de trabalho, para termos sucesso no mercado de trabalho, é necessário que nós tenhamos as 3 habilidades. Competência, habilidade e atitude. As 3 características, os 3 fatores. Disse para vocês, competência é o saber teórico. É o que fazer. Né? É conhecer na teoria como acontece. É ter o domínio teórico. O H de habilidade já é o saber prático. É o que os autores chamam da relação entre teoria e prática, ou a relação entre teoria e praxis. Habilidade é como fazer. Eu sei na teoria, mas será que eu sei como fazer? Será que na hora da prática, na hora de botar a mão na massa, na hora de desenvolver o projeto, na hora de mexer, de manusear uma máquina, na hora de você estruturar um grupo, será que eu sei fazer isso na prática? Então, habilidade é saber prático, é como fazer. E atitude é agir diante de uma necessidade. Aí, atitude, eu estou falando de proatividade. Tá? Atitude é proatividade. Atitude é saber agir na hora certa. É saber agir com presteza, com rapidez. Só uma observação. Quando eu falo em agir com presteza e rapidez, eu não estou falando em ser ansioso ou em ser apressado, mas em saber agir de maneira proativa, mas no momento correto. Isso é atitude. Porque uma pessoa que é ansiosa, ela até pode agir de maneira rápida, mas ela faz isso de maneira impensada e não vai atingir o resultado esperado. Então, a atitude é agir diante da necessidade, mas no momento certo. Né? É o quando fazer. Então, competência é saber teórico, habilidade saber prático, atitude é o quando fazer. E aí eu dei o exemplo para vocês do açougueiro. Né? Uma coisa é você saber na teoria quais são os cortes da carne. Isso é competência. Outra coisa é você saber cortar a carne da maneira correta. Isso é habilidade, na prática. E outra coisa é você ser proativo, né? Me dê 1 quilo de carne. Vou esperar, estou com preguiça, depois eu vejo. Isso significa o quê? Que você tem competência e habilidade, mas você não está tendo o quê? Atitude. Então, para que qualquer profissão funcione, para que qualquer saber profissional, para que nós sejamos, como eu disse, profissionais qualificados e requisitados, é necessário que nós tenhamos a competência, a habilidade e a atitude. Quando esses 3 fatores eles estão juntos, eles estão caminhando lado a lado, aí nós conseguiremos desempenhar as nossas funções, a princípio, de maneira adequada e da maneira esperada por toda a sociedade e pela organização que te contratou, que tem um vínculo profissional com você.
E, por fim, eu trabalhei com a ideia de ensino-aprendizagem. Disse, olha, ensino é o emissor, é passar uma informação. Aprendizagem é o receptor, é compreensão. Eu posso estar falando agora para vocês, vocês podem não estar compreendendo. Como eu também posso, e eu espero que isso esteja acontecendo, que eu esteja falando para vocês, passando uma informação para vocês, e vocês estejam compreendendo. No processo de formação, no processo de desenvolvimento de pessoas, é necessário que funcione os dois polos, o ensino e a aprendizagem. Um não vive sem o outro. Se houver ensino, mas não houver aprendizagem, nós não atingimos o desenvolvimento de pessoas que nós desejamos, que nós pretendemos. Então, em qualquer treinamento para desenvolvimento de pessoas, e eu já começo a entrar no ciclo de treinamento, para qualquer treinamento no desenvolvimento de pessoas, seja um grupo pequeno, seja um grupo grande, seja uma pessoa, um colaborador, é necessário que funcione a relação de ensino-aprendizagem. Ou seja, aquele que passa a informação precisa ser compreendido por aquele que recebe aquela mensagem, aquela informação. O que vocês vão ver ao longo da disciplina são algumas estratégias para que o treinamento funcione, não só o treinamento, mas o desenvolvimento de pessoas possa ser satisfatório, possa ser efetivo, acontecendo exatamente a fluidez nessa relação de ensino-aprendizagem. Tudo bem? Se alguém tiver dúvida nesse começo, essas informações eu já tinha trabalhado com vocês, só fiz um resumo. Pode aí mandar no grupo de WhatsApp que eu vou tirando as dúvidas, mas me parece que isso aqui já está bem sedimentado, eu espero que esteja, mas se não estiver, vocês tiram as dúvidas comigo. Tranquilo? Vamos lá para o ciclo de treinamento. Como eu disse para vocês, eu estou dizendo isso também, por isso que eu recapitulei, porque era importante eu voltar na questão do processo educacional. O treinamento, ele é um processo educacional e permanente. Nós passamos por treinamentos cotidianamente, tanto do ponto de vista formal quanto do ponto de vista informal. Ponto de vista formal, passo por um curso de aperfeiçoamento, faço uma pós-graduação. Um grupo vem na minha empresa, vem na minha organização para treinar um determinado setor, o RH. Os trabalhadores que ficam lá no chão da fábrica, manuseando os equipamentos pesados. A gerência, a equipe de vendas. Como também pode ser um treinamento informal. Né? Todo dia em que eu vou trabalhar e todo dia em que eu começo a conhecer melhor do meu ofício, que eu passo a lidar com maior frequência com as minhas atividades, não deixa de ser um treinamento se eu souber aproveitar o treinamento. Né? Se eu for uma pessoa atenta, se eu for uma pessoa observadora, se eu ouvir os outros, se eu tiver essa capacidade de absorver conselhos, absorver sugestões, ver os meus colegas trabalhando, não deixa de ser um treinamento. Então, o treinamento ele é um processo educacional formal e não formal. Aqui nós vamos falar do treinamento formal, ou seja, um treinamento institucional, preparado, orientado, que pode ser aplicado em um espaço formal ou não formal. Mas a organização, a instituição desse treinamento, ele é formalizado no sentido que nós vamos seguir etapas, nós vamos ter metodologias, nós vamos ter profissionais em cima dele. Então, o treinamento ele é um processo educacional e permanente. Permanente vocês também já sabem por quê. Porque nós passamos a vida toda adquirindo conhecimento, construindo conhecimento, mediando conhecimento, trocando experiências. Tá? Então, o treinamento é um processo educacional e permanente. Quando eu falo em ciclo de treinamento, vamos entender também o significado da palavra ciclo. Ciclo é um conjunto de fatores, um conjunto de ações. Só que não basta ser um conjunto de fatores ou um conjunto de ações. Para ser um ciclo, e aí nos vem aquela ideia, né, de um círculo mesmo, ou seja, aquela ideia de rotatividade. Né? Para ser um ciclo, é necessário que haja uma diferença entre o estágio inicial e o estágio final. E que essa diferença seja progressiva, que essa diferença seja numa ascendente, ou seja, que eu saia deste nível aqui e ao final do ciclo de treinamento que eu chegue neste nível aqui. Então o ciclo, e aí vocês podem pensar no círculo, como eu disse para vocês, ele é um conjunto de ações planejadas, organizadas, orientadas, em que ao final desse ciclo, se ele foi bem feito, se ele foi bem conduzido, nós temos aí uma diferença. Nós temos um aperfeiçoamento, nós temos um melhoramento, nós temos aí como diria o Bruno Henrique do Flamengo, você tem que estar em outro patamar. É mais ou menos por aí.
Eu cheguei neste patamar e ao final do ciclo de treinamento eu estou neste patamar. Então, quando nós falamos em ciclo de treinamento, o que significa? Ações orientadas, ações planejadas, é um processo educacional em que nós desejamos que todos aqueles que participam daquele treinamento tenham uma diferença, sintam essa diferença e possam mostrar essa diferença. Ou seja, entre o estágio inicial e o estágio final, existe um aperfeiçoamento, existe um melhoramento de comportamento. Lembram do conceito de educação, formação de comportamento? É isso. Por isso que treinamento é comportamento. Então, o que é um ciclo de treinamento? Um processo educacional que apresenta ações, apresenta fatores, essas ações elas têm um encadeamento, elas têm uma metodologia. E qual é o objetivo? Que ao final desse ciclo de treinamento, aquela pessoa que passou por esse ciclo, ela esteja melhor preparada. Basicamente, o que nós desejamos nas organizações, é por isso que nós fazemos treinamento, é para isso. A diferença entre estágio inicial e final. Ela esteja mais habilitada, ela esteja preparada, ela esteja ciente de que ela tem um potencial maior do que ela vinha apresentando, ou de que nós estamos construindo esse potencial ao longo do treinamento e ao final dele nós atingimos um patamar. E se nós fizermos outro ciclo de treinamento, nós atingiremos outro patamar e assim por diante. Claro, se o ciclo de treinamento funcionar. Mas se o ciclo de treinamento não funcionar, ele não serviu para praticamente nada, né? Nós treinamos as pessoas entendendo como processo educacional exatamente para que nós possamos ver a melhora na produção, a melhora no rendimento, a melhora na maneira de você entender o seu ofício, entender as suas atividades, na maneira de se relacionar. Aí existem diferentes maneiras. Tudo bem? O livro de vocês vai colocar para nós que são 4 fases desse ciclo, né? Entre o estágio inicial e o estágio final, a gente passa aqui por 4 fases. A primeira, e eu vou falar para vocês de uma por uma. A primeira fase, a avaliação das necessidades de treinamento, que são as pessoas e as tarefas. A segunda fase, o projeto de programa, que são as metas organizacionais e os princípios da aprendizagem. A terceira fase, a implementação do programa. A quarta fase, a avaliação do programa. Então, se vocês observarem, como eu disse, o ciclo de treinamento, são ações que possuem metodologia, são ações no passo a passo, são ações programadas e planejadas. Primeira fase, avaliação das necessidades de treinamento. Para a gente começar um treinamento, antes de iniciar propriamente falando, antes de começar a dar uma aula, a passar uma atividade, a construir conhecimento, a mediar conhecimento, a gente precisa entender quais são as necessidades, né? Por que aquele grupo precisa de treinamento? As pessoas que estão ali, por que elas precisam de treinamento? Quais são as tarefas que elas realizam para que a gente possa construir um plano de treinamento? Alguém que trabalha no RH possui e apresenta tarefas muito distintas de alguém que trabalha numa equipe de vendas. Alguém que trabalha no setor de finanças possui atividades e tarefas muito distintas da equipe de gerentes, da equipe de direção de uma determinada organização. Então, o primeiro ciclo do treinamento é exatamente investigar as necessidades do treinamento. Quem são as pessoas que devem passar pelo treinamento e quais serão as tarefas a serem construídas naquele treinamento. Feita essa fase A, gente vai para o projeto de programa. Nós vamos construir no papel, nós vamos escrever, né, digitar, no nosso caso, tudo bem que se vocês quiserem, vocês podem fazer a caneta, mas no mundo tecnológico que nós vivemos, eu sugiro, obviamente, que vocês façam digitados num computador, fazendo backup para não perder, pelo amor de Deus, né? Nós fazemos o projeto, nós construímos o projeto. Já sei quais são as pessoas. Já sei quais são as tarefas dessas pessoas dentro do setor em que elas trabalham e como funciona esse setor dentro da organização. Eu vou para a próxima etapa, que é o passo B, o projeto de programa. Vamos criar as metas organizacionais e os princípios de aprendizagem. Ou seja, o que a organização espera? A organização também precisa dizer para nós, se nós formos os executores do treinamento, o que a organização quer, quais são os objetivos, quais são as metas. É melhorar a produtividade, é melhorar a eficiência, é desenvolver relação interpessoal, é desenvolver maturidade psicológica para lidar no ambiente de trabalho, enfim. A organização vai nos passar as metas e nós criaremos os princípios de aprendizagem. Lembram da relação de ensino-aprendizagem? É necessário que tenha ensino e aprendizagem.
alguém que passe a mensagem, mas alguém também que compreenda, que incorpore, que interiorize, que assimile essa mensagem. Então, nós vamos criar os princípios de aprendizagem, ou seja, qual é a metodologia que nós vamos utilizar para atingir as metas que a organização espera naquele treinamento. A organização estabelece em conjunto com as pessoas que farão o treinamento quais são as metas, e as pessoas, o grupo, a empresa, enfim, seja lá quem for fazer esse treinamento, estabelece os princípios de aprendizagem, a metodologia, o passo a passo. Como é que eu farei esse ciclo de treinamento para que aquelas pessoas que estão passando pelo treinamento possam sair de um estágio inicial para um estágio final em um outro patamar, em um outro nível de aprendizagem. Feito o projeto, escrito o projeto, aí na letra C, que é a implementação do programa, aí nós vamos para a aplicação do programa, a aplicação do ciclo, né? É o que nós chamamos aqui, tecnicamente, de desenvolvimento gerencial. É a aplicação do ciclo de treinamento. São as aulas, são as atividades, são as ações concretas em que a gente tem um início, um meio e um final. Essa é a implementação do programa, o desenvolvimento. É o desenrolar do ciclo de treinamento. 4 encontros, 6 encontros, 8 encontros, dura um dia, dura uma semana, dura um mês. É a aplicação do projeto que foi construído na teoria e que agora vai ser aplicado na prática. Aplicou, foi feito o ciclo de treinamento, a gente vai para o último item, que é a letra D, que também é fundamental. Grifem, como eu brinco com vocês, como diria o povo, faz um asterístico aí, a avaliação do programa. A reação das pessoas que passaram pelo treinamento, a aprendizagem, aferir essa aprendizagem, os resultados, os comportamentos, saber onde acertou, saber onde errou, buscar se as pessoas que passaram pelo ciclo de treinamento, se elas estão satisfeitas, se a organização está satisfeita, se esse treinamento vai ser somente em uma fase ou se será necessário ter uma segunda fase, uma segunda rodada. Se nós vamos para a segunda rodada, o que tem que melhorar, o que precisa piorar, o que precisa adequar. E mesmo que não tenha segunda fase, que aquele ciclo seja só em uma fase. Mas é sempre aprendizagem também quando nós formos aplicar em outras turmas, em outros grupos, em outras organizações e assim por diante. Então, tanto para quem aplica o treinamento, quanto para a organização que contratou ou então que a própria organização elaborou esse ciclo de treinamento, é necessário passar pelas 4 fases. Primeiro, detectar as necessidades, depois, escrever o projeto, mesclando, dialogando as metas da organização com os princípios de aprendizagem, depois, aplicar este projeto, o ciclo propriamente dito de treinamento, e por fim, mensurar os resultados para que a gente tenha noção de como foi, de quais são os resultados e o que poderia ser melhorado ou se atingiu 100% o objetivo. Tá? Quando eu falo na avaliação das necessidades, que está relacionado à letra A, existe aí também uma lógica de raciocínio. Né? Primeiro eu identifico as necessidades, tenho 10 necessidades, identifiquei 5 necessidades. O setor de RH da organização X necessita de ciclo de treinamento em 5 áreas diferentes dentro do próprio setor de RH, sub-áreas do setor de RH. Mas eu preciso priorizar. São 5 áreas. Mas quais são as prioridades dentro dessas 5 áreas? Quais são as áreas em que eu vou trabalhar primeiro? Como eu disse para vocês, o ciclo de treinamento, ele pode passar por fases também. Primeira fase, segunda fase, terceira fase. Então, qual é a minha prioridade? Dessas 5 áreas, vamos escolher 2? Vamos escolher uma? E vamos começar primeiro com essas 2 e depois a gente ataca as outras 3 necessidades? Então, no momento de fazer a avaliação das necessidades, fica aí essa dica e essa sugestão. Identificam-se as necessidades, priorizam-se as necessidades. Depois que nós priorizamos as necessidades, aí a gente vai para um terceiro passo, que é o planejamento. Né? Aí o planejamento eu já estou quase fazendo a curva para a letra B. Olhem para o slide aqui onde está o cursor, o meu cursor aqui do notebook. A gente já está dobrando da letra A para a letra B. Ou seja, a gente já está indo para o projeto de programa. A gente já está indo para o planejamento, para a estrutura teórica dessas necessidades e das necessidades que foram priorizadas. Até aqui tudo bem? Está tranquilo? Está dando para levar? Deem um feedback também, porque é importante para eu também saber onde melhorar. Né? E se precisa, onde precisa, se vocês estão compreendendo. Tá bom? Bom, quando eu falo em planejamento, aí eu preciso fazer uma outra diferenciação aqui para vocês conceitual.
Quando eu falo em planejamento, como eu disse, eu já estou vindo aqui para a letra B. Né? Já estou pensando nas metas e nos princípios de aprendizagem. Mas antes de entrar nas metas e nos princípios de aprendizagem, preciso fazer essa diferença aqui conceitual. Diagnóstico é diferente de levantamento. Como eu coloquei aqui no slide, o diagnóstico ele é pontual. Ele é investigativo. O levantamento já é algo mais amplo, algo mais arbitrário, algo menos preocupado. Vou dar um exemplo para vocês. Diagnóstico. Dentro de um setor, diagnosticar quais são os colaboradores que não estão rendendo como o esperado. E trabalhar especificamente em cima desses colaboradores. E depois que a gente identifica quais são esses colaboradores, criar estratégias específicas para esses colaboradores. Isso é diagnóstico. É pontual, é investigativo, é minucioso. Se quiserem, podem anotar essa palavra. É pontual, investigativo, minucioso. O levantamento. A empresa, a organização, conversa com um dos gerentes e o gerente sinaliza que seria interessante que aquele setor tivesse aula de um idioma. A empresa sugere a ele que o idioma seja o espanhol, porque a maioria já fala inglês. E todo aquele setor terão as aulas de espanhol. Entenderam como é um pouco mais amplo, como é mais arbitrário? A gente não está tão preocupado com características, com necessidades pontuais. A gente já está falando de um levantamento de algo mais amplo. O levantamento ele é mais amplo. Todo o setor terá aula de espanhol. Se fosse um diagnóstico, quantos funcionários do setor já dominam espanhol? 2, 3. Esses 3, então, terão aula de italiano. E os demais, aula de espanhol. Isso é diagnóstico. Levantamento é mais amplo. Todos do setor terão aula de espanhol. É necessário que aprendam um novo idioma, é produtivo, é bacana, mas todo o setor vai ter aula de espanhol. Os dois são importantes. Tanto o diagnóstico quanto o levantamento têm como objetivo melhorar, evoluir, eu não gosto tanto da palavra evoluir, mas melhorar e desenvolver as habilidades, as competências e as atitudes dos colaboradores. Mas o diagnóstico ele é utilizado para questões mais pontuais, questões mais focadas no problema. Tá? O diagnóstico, existe diagnóstico reativo e diagnóstico proativo. Diagnóstico reativo é quando já aconteceu o problema e tenta-se resolver o problema. Proativo é de prevenção, eu me antecipo antes do problema acontecer. Exemplo de um diagnóstico reativo. Um setor da organização, os funcionários não estão sabendo manusear um determinado equipamento. Já houve um problema, eles não estão sabendo como manusear. Aí eu faço um diagnóstico reativo e atuo em cima do problema que já está instalado. Diagnóstico proativo. A organização compra novos equipamentos e já deduz que terá problemas com os funcionários, porque os funcionários, os colaboradores, eles não sabem manusear aquele equipamento, porque o equipamento é novo. Faça um diagnóstico proativo. Faça o ciclo de planejamento antes que o problema aconteça. Então, o diagnóstico ele pode ser um diagnóstico reativo, depois que o problema já estiver instalado para resolvê-lo, como ele pode ser um diagnóstico proativo, ou seja, antes do problema se instalar, a empresa se previne, a organização, ela se precavê e ela vai criar aí já um ciclo de treinamento pensando em evitar um problema futuro, a partir de um diagnóstico proativo. Beleza? Bom, também vocês têm que pensar o seguinte, treinamento é importante, mas em alguns momentos o treinamento também pode ser desnecessário. Olha o exemplo que eu trouxe, um colaborador que já domina as competências necessárias e não possui um bom desempenho. Se ele já tem as competências, se ele tem a habilidade, se ele tem aí atitude, ou no mínimo a competência, por que ele não está desempenhando aquele papel? Será que é um problema de competência, ou será que é um problema de habilidade, ou será que é um problema de atitude? Então é isso que deve se pesar. Né? O treinamento, lógico que ele interfere tanto na competência, quanto na habilidade, quanto na atitude. Mas o primeiro ponto que o treinamento logo ataca é a competência. Né? Depois o treinamento vai atacar habilidades e atitudes. Então vamos pegar um exemplo aqui para não complicar, de um colaborador que detém a competência, mas não possui um bom desempenho. Qual é a pergunta que tem que se fazer? Quais são as possíveis causas?
problemas de atitude, problemas de habilidade, por exemplo, condições de trabalho, clima organizacional, remuneração, problemas pessoais, nós precisamos compreender qual é o problema. Se ele já domina aquela competência, por que eu vou fazer um treinamento de competência com ele? Se ele já domina aquela habilidade, por que eu vou fazer um treinamento de habilidade? Se ele já tem atitude, por que eu vou criar e focar num treinamento de atitude? Então, é necessário que se tenha consciência e que vocês observem isso. Quando se vai fazer um treinamento, precisa se investigar se aquelas pessoas que vão passar pelo treinamento, se elas já dominam aquilo que vai ser treinado ou não. Se elas não dominam, ótimo. Agora, se elas já dominam, o treinamento será desnecessário. E aí será necessário que vocês tenham observação e perspicácia, claro, e preparo, para conseguir investigar qual é o motivo dela não estar desempenhando um bom papel naquilo que ela se propõe dentro da organização, né? E quando eu falo desses vários motivos, é exatamente o elo entre desenvolvimento de pessoas e gestão de pessoas, que vocês também viram comigo. Para desenvolver pessoas, eu preciso conhecer de gestão de pessoas. O problema no desenvolvimento pode não ser algo técnico, mas pode ser algo da gestão de pessoas. Como, por exemplo, problemas pessoais. Pessoais aqui faltou um i, depois eu arrumo, tá? Podem ser problemas pessoais, pode ser um problema de remuneração, pode ser um problema de diálogo com o superior hierárquico dentro do organograma da organização. Então, é necessário e é interessante que vocês dominem desenvolvimento de pessoas e gestão de pessoas, porque elas são irmãs, já falei isso para vocês. Por vezes, para conseguir desenvolver melhor alguém, é necessário que eu vá lá para a gestão de pessoas para tentar descobrir quais são as causas daquele comportamento, daquela falta de atitude, problemas de habilidade, problemas de competência, tá? Então, observem isso. Se o problema for remuneração, se o problema for problemas pessoais, aí eu já estou falando de QVT, no caso do exemplo que eu dei para vocês. QVT já é outra área, qualidade de vida no trabalho. Está dentro da gestão de pessoas, mas é uma área específica da gestão de pessoas. Então, não se trata de treinamento, se trata de melhorar a qualidade de vida no trabalho. Então, cuidado com os treinamentos desnecessários. É necessário que lá naquela primeira fase de investigação, do diagnóstico, que a gente observe isso. Será que são problemas de competências, habilidades e atitudes? Será que eu preciso fazer treinamento em cima de alguém que já tem competência? Será que eu preciso empreender um treinamento em cima de alguém que já tem habilidade? Será que eu preciso empreender um treinamento em cima de alguém que já tem atitude? De onde vem? Quais são as causas do problema? Porque se a gente não conseguir detectar as causas, o treinamento não cumprirá com a sua função, será oneroso e, mais do que isso, vai ser desnecessário. Então, observem e fiquem atentos aos treinamentos desnecessários. O diagnóstico já disse para vocês. A importância dele é fornecer subsídios, é fornecer pistas, é fornecer indícios para que o nosso ciclo de treinamento seja um ciclo efetivo, seja um ciclo que cumpra com os seus objetivos, seja um ciclo satisfatório. Planejamento do treinamento. Essas perguntas eu também já fui respondendo para vocês ao longo dessa videoaula de hoje. Quem deverá ser treinado e o que deverá ser aprendido? Quando você descobre quem deve ser treinado e o que deve ser aprendido, você tira esse risco de um treinamento desnecessário. Então, vou repetir. Quando você descobre quem deve ser treinado e o que deve ser aprendido, aí a gente volta para o slide anterior, você minimiza a chance de realizar um treinamento desnecessário. O diagnóstico ele envolve 3 níveis que vocês devem observar. Nível organizacional, nível das tarefas e nível dos trabalhadores. Então, dentro do ponto diagnóstico, 3 níveis. Nível organizacional, nível das tarefas, nível dos trabalhadores. Nível organizacional é o momento de verificar as condições ambientais, as estratégias empresariais e a disponibilidade de recursos. Ou seja, é o exame do cenário. Qual é a organização? Quanto de recurso a organização está disponibilizando para o treinamento? Como é o ambiente daquela organização? Como é o clima organizacional? Como é o plano de cargos e salários? A perspectiva de você ascender dentro da carreira? Enfim, é fazer exatamente um diagnóstico do contexto da organização. Por isso que esse tópico A nós chamamos de nível organizacional. Feito o tópico A, a gente vai para o tópico B, que é o nível das tarefas.
ou seja, as atividades que serão realizadas pelos colaboradores e a definição das competências, habilidades e atitudes a serem desenvolvidas. Eu preciso saber quais são as funções desenvolvidas pelos colaboradores e quais são as habilidades, as competências e as atitudes daqueles colaboradores. É algo específico, é algo focado. Então, repito, eu preciso saber quais são as atividades realizadas por aqueles colaboradores que precisam ser treinados e eu preciso também conhecer melhor quais são as competências, as habilidades e as atitudes daqueles colaboradores. Em cima disso, é aí que eu elaboro o conteúdo do treinamento. Ou seja, os conteúdos dos treinamentos devem estar na base do programa e as tarefas para estudos. Então, seria interessante que, quando vocês forem pensar em treinamento, que vocês fizessem o seguinte: as tarefas e as atribuições do cargo. Ou seja, o que aquele cargo pede e como as tarefas estão sendo executadas. O cargo de gerente de RH. Quais são os objetivos e as funções do cargo? Detectei. A tarefa. Como é que aquele gerente de RH ele tem executado essas tarefas? Porque quando vocês fazem essa relação entre atribuições do cargo e como aquele colaborador está executando a tarefa, vocês conseguem identificar melhor as competências, as habilidades e as atitudes dele. E aí sim, você consegue fazer um treinamento pontual, focado e que tem uma possibilidade grande de ser bem sucedido e de ser eficiente. Então, fez análise organizacional, construiu a análise das tarefas, quais são os cargos e as pessoas que estão ocupando aqueles cargos, como é que elas estão executando. Esse é o nível das tarefas. A gente vem para o nível dos trabalhadores. Analisar o desempenho dos colaboradores e a presença das competências, habilidades e atitudes naquelas tarefas. Aí eu vou olhar trabalhador por trabalhador e vou buscar como é que ele tem desempenhado e de que maneira eu posso atuar para desenvolver as competências, as habilidades e as atitudes. Se vocês prestaram atenção e estão fazendo um raciocínio dialógico, vocês vão ver que a gente vai do mais amplo para o mais específico. Nível organizacional mais amplo, contexto da organização. Aí a gente vem para o B, nível das tarefas. Quais são as atribuições e o que é dado como tarefa para aquele trabalhador. Já é menos restrito. E a gente vem para o nível mais micro, o nível dos trabalhadores. Eu vou pegar um por um e eu vou observar o desempenho deles. Para que aí eu consiga atuar com o ciclo de treinamento em cima das competências, das habilidades e das atitudes. E pensando nisso tudo, eu deixo uma reflexão para vocês. Quais seriam as possíveis consequências de se propor um programa de treinamento sem realizar o respectivo diagnóstico das necessidades? Repito. Quais seriam as possíveis consequências de se propor um programa de treinamento sem realizar o respectivo diagnóstico das necessidades? O primeiro, que é o mais óbvio, o ciclo de treinamento não ser efetivo. O ciclo de treinamento não ter a finalidade de não alcançar os objetivos traçados, tanto pela organização quanto por aquele grupo que vai aplicar. E desse problema podem decorrer outros. Então reflitam sobre isso. Quais seriam as consequências de elaborar um programa de treinamento sem realizar o diagnóstico, ou seja, sem observar o nível, o contexto da organização, sem observar quais são os cargos e quais são as tarefas, e sem observar como cada trabalhador tem executado aquela tarefa. Beleza? Façam depois essa reflexão, e aí eu tenho certeza que vocês vão ir, a gente discute na próxima aula, e também na atividade que eu estou propondo, eu vou chegar daqui a pouco nela. Aplicação de testes teóricos e práticos, engajamento de gerentes e supervisores são metodologias para fazer o diagnóstico. Então, eu posso ouvir, tanto de maneira teórica quanto prática, os gerentes, os supervisores, como também os trabalhadores. Me mostre aí na prática como é que você está operando esse equipamento. Me mostre na prática como é que você atua nas relações interpessoais. Ou então um questionário que é teórico, uma entrevista. Então, todos os mecanismos, todas as metodologias são importantes e são colaborativas para que a gente consiga fazer o melhor, para que a gente consiga fazer, melhor diagnóstico, para que a gente consiga fazer o melhor diagnóstico possível, tanto usando ferramentas teóricas quanto ferramentas práticas, usando desde o diretor, desde o sócio acionista, até o próprio colaborador que a gente quer desenvolver uma determinada competência, habilidade ou atitude. Então, existem várias metodologias e, com o passar da disciplina, vocês vão identificar.
exatamente para a gente conseguir atuar de maneira específica e efetiva. No que tange aos diagnósticos, é importante que nós tenhamos essas várias ferramentas em mãos, tá bom? Perguntas norteadoras que eu sugiro que vocês sempre façam no momento de fazer o diagnóstico. O que deverá ser ensinado? Quando deverá ser ensinado? Quanto tempo será necessário? Quanto custará? Todos esses fatores eles são importantes para que a gente faça um bom planejamento de um ciclo de treinamento. O que é? Quando? Quanto tempo? Um dia, uma semana, um mês, um ano? Quanto vai custar? Vale a pena o custo-benefício daquele treinamento? Será que se demorar muito, não seria mais interessante a gente enxugar um pouco o prazo? O que eu estou focando? No custo? No benefício? O ideal é que a gente encontre um meio termo entre o custo e o benefício. Então, isso também deve ser levado em conta, beleza? E, por fim, como eu disse para vocês lá no segundo ou no terceiro slide, a importância de avaliar o treinamento. Repito, resultados, pontos positivos e pontos negativos do treinamento. Fiz o diagnóstico organizacional, diagnóstico das tarefas, diagnóstico dos trabalhadores, aí eu vou para as 4 fases, né? Primeiro faço essa análise contextual, depois vou para a escrita do planejamento, vou para o projeto do treinamento. Feito o projeto do treinamento, eu aplico e aí, por fim, a última etapa, a avaliação do treinamento. Resultados, pontos positivos e pontos negativos. É importante que nesse ciclo, lembrem do círculo, né? Importante que nesse ciclo, olhem minha mão aqui, importante que nesse ciclo todas as etapas sejam bem feitas. Se todas as etapas forem bem realizadas, a probabilidade daquele ciclo de treinamento atingir o objetivo, ser efetivo, será algo positivo, é muito grande, tá bom? Dúvidas, perguntas e etc. podem me mandar aí pelo WhatsApp. Chegamos à atividade. Eu quero que vocês façam essa atividade e quero que vocês digitem, né, a resposta dessa atividade. Não existe uma resposta correta. O que eu quero fazer é identificar como é que vocês estão pensando essa questão de diagnóstico, de ciclo de treinamento. Não tem uma resposta correta e, se quiser, vocês podem fazer em dupla. E vocês têm até quarta-feira que vem para me entregar. Então, a atividade pode ser individual ou em dupla e vocês terão até quarta-feira que vem para me entregar. É um caso prático. Eu quero que vocês leiam depois com tranquilidade o caso prático. Eu vou deixar essa atividade também no Ava. E eu quero que vocês respondam. Diante desse quadro, diante dessa situação concreta, como é que vocês fariam um diagnóstico para um futuro treinamento? Quais fatores ou quais aspectos vocês analisariam na fase do diagnóstico deste problema? Levantem possibilidades para tentar diagnosticar o problema, as causas desse problema. É isso que eu quero. Se vocês tiverem dificuldade para realizar a atividade, podem me perguntar também no grupo de WhatsApp. Repito, a atividade pode ser individual ou em dupla e vocês podem me entregar na quarta-feira que vem. É um caso concreto e eu quero que vocês se coloquem como o grupo que vai criar e que vai aplicar o ciclo de treinamento. Mas antes do ciclo, vocês já aprenderam, é necessário que se faça um diagnóstico. Vocês vão ver alguns indícios. Dentro desses indícios, levantem possibilidades na fase do diagnóstico. Possibilidades de atuação, possibilidades das causas que estão gerando esse problema. Pode ser em tópico, pode ser em texto corrido, tudo bem? Desde que seja claro, desde que eu consiga entender como é que vocês atuariam. Beleza? Bom, eu vou ficar por aqui. As dúvidas, mandem para o grupo de WhatsApp. O que vocês não entenderam, caso não tenham entendido algo ou tenha ficado dúvida, repito, mandem para o grupo de WhatsApp. Tranquilo? Na próxima videoaula, aí sim, parte 1 e parte 2, e eu vou também voltar nessa atividade, a gente vai bater um pouco do papo sobre essa atividade que eu propus também, tá bom? Muito obrigado pela atenção de vocês. Fiquem em casa, pelo amor de Deus, isolamento social, e quanto mais a gente fizer isso, mais rápido essa pandemia vai passar, e mais rápido eu vou poder estar aí pessoalmente com vocês, e a gente conversando, discutindo e construindo conhecimento ao vivo, tá bom? Fiquem em casa, qualquer coisa me procurem pelas redes sociais, pelo telefone, pelo grupo de WhatsApp, pelo meio que vocês acharem melhor. Valeu? Um abraço, fiquem com Deus e até a nossa próxima videoaula na quarta-feira que vem.